Oi, oi, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou compartilhar com você 3 crenças que mais me impediam de ganhar mais dinheiro, de prosperar. E no final desse vídeo eu vou compartilhar um exercício para que você possa se libertar das suas crenças limitantes. Bom, eu já contei um pouco da minha história aqui em algum outro vídeo. Eu venho de uma favela aqui de Salvador, né? Então, até os meus 20 e poucos anos, eu vivi em um ambiente de falta, de escassez, de dificuldade. Quando eu fiz a transição de carreira também, eu fiquei no cheque especial, devendo cartão de crédito, sem conseguir clientes. Então, eu passei uma fase da minha vida, né, um bom tempo da minha vida, na escassez, na dificuldade. E eu tinha algumas crenças que me atrapalhavam muito. Quando eu consegui ir modificando essas crenças, eu comecei a conquistar mais clientes, a realizar o meu sonho de morar perto da praia, a trabalhar com aquilo que eu amo, fazer os meus próprios horários. Então, realmente, as nossas crenças contribuem muito para os resultados que a gente tem na nossa vida. E uma das principais crenças que me atrapalhavam era a crença de que eu não era boa o bastante para ganhar mais dinheiro. Então, eu tinha uma sensação de que eu não era tão inteligente, que eu não sabia o suficiente, que tinha algo de errado comigo, que existiam muitas outras pessoas com mais conhecimento, com mais habilidades do que eu. Então, lá no fundo era essa sensação de que eu não sou boa o bastante para ter mais dinheiro, para ganhar mais dinheiro, para vender mais, para prosperar. E o dinheiro, ele flui na nossa vida através de trocas. Então, a gente gera valor na vida das pessoas, a gente compartilha os nossos dons, os nossos talentos e em troca a gente recebe dinheiro. Quando a gente tem essa sensação de insuficiência, de não ser bom bastante, essa desvalorização interna, do lado de fora, o que é que a gente vai colher? Desvalorização. Teve, inclusive, uma fase em que eu não conseguia vender o meu trabalho na internet, né? Então, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar na internet, eu sempre valorizei o trabalho das pessoas, eu sempre investi em cursos, mentorias, livros, conhecimento. E aí, na hora que eu ia vender o meu trabalho, eu não conseguia vender. E aquilo me trazia uma sensação de desvalorização muito grande. E depois eu fui entender que, na verdade, eu me desvalorizava internamente. E aí, porque a gente tem esse campo eletromagnético que atrai para nossa vida aquilo que a gente emana, aquilo que a gente coloca no mundo, eu atraía pessoas também que queria conselhos de graça, né? E eu tenho muitos conteúdos de graça, mas na hora que eu ia vender uma coisa, as pessoas não compravam. Pessoas que ficavam ali o tempo todo pedindo desconto ou queria que eu desse uma ajuda ali, né? De graça através do direct, do WhatsApp. E aquela desvalorização, na verdade, era um reflexo, a desvalorização externa era um reflexo dessa desvalorização interna. Porque eu sentia que o que eu tinha para dar não era nada demais, não era bom bastante, que eu não tinha nenhum talento especial. E isso fazia com que eu atraísse pessoas que também acabavam fazendo eu me sentir desvalorizada. Então, o dinheiro, ele fala muito, a quantidade de dinheiro que a gente tem na nossa vida fala muito sobre a nossa autovalorização. Você precisa se valorizar porque o dinheiro, ele vem através dessas trocas e quando você não se valoriza, você vai fazer essa troca se sentindo pequena, se sentindo inferior, sentindo que, ai não, isso aqui que eu tenho para dar não é nada demais. E aí você acaba tendo dificuldade para subir de nível financeiro, né? Subir o seu salário, subir o seu faturamento, aumentar mesmo o nível de dinheiro, o fluxo de dinheiro na sua vida, porque você só consegue chegar até o ponto onde você acha que você consegue, até um ponto onde você enxerga o seu valor, né? Então, se você só se valoriza até aqui, você só vai fazer dinheiro até aqui. Se você passa a se valorizar mais, você consegue atrair pessoas que te valorizam mais, você consegue atrair oportunidades de trabalho onde você é mais valorizada. Então, a autovalorização é essencial para quem quer prosperar, para quem quer fazer mais dinheiro, para quem quer novas oportunidades, mais clientes, mais prosperidade chegando, né? Só que isso é algo que a gente precisa fazer de dentro para fora. E muitas vezes eu ficava me perguntando, nossa, eu preciso aprender a vender melhor o meu trabalho, eu preciso aprender alguma estratégia aqui mais de marketing. E saber vender o nosso trabalho, né? No meu caso que sou empreendedora, estratégias de marketing são importantes, porém, você pode estar com a melhor estratégia do mundo. Se você não se valoriza, não adianta. E eu muitas vezes ficava procurando mais estratégia, mais curso, mais mentoria, mais isso, mais aquilo do lado de fora,
sendo que internamente eu não me valorizava. Então, eu só consegui colher resultados diferentes como empreendedora, aumentar o meu faturamento, ganhar mais dinheiro quando eu passei a me valorizar. Valorizar os meus dons, os meus talentos, as minhas qualidades, o valor do meu trabalho, né? Aquilo que eu trago de transformação, o conhecimento que eu tenho. E aí a segunda crença que mais me atrapalhava de ganhar mais dinheiro era a crença de que é muito difícil ganhar dinheiro. Que o dinheiro só vem com muita luta, com muito esforço, que algumas pessoas conseguem, outras não conseguem, que é muito difícil, muita dificuldade para ganhar dinheiro. Eu cresci, como eu falei, nesse ambiente, né, de escassez, de dificuldade. Minha mãe trabalhava de garçonete, de cozinheira, meu pai trabalhava de pedreiro, de garçom. Então, o dinheiro vinha pouco e com muito esforço. Trabalho braçal, né? Trabalhos que demandam bastante fisicamente. Então, eu cresci e tinha essa crença, né? De dificuldade, que o dinheiro só vem com muita luta, com muito esforço. Então, eu tinha muita dificuldade em fazer dinheiro com leveza, com facilidade. Eu recriava esse mesmo ambiente, essa mesma sensação, né, de dificuldade, de escassez, mesmo quando eu comecei a trabalhar pela internet, né, trabalhando de casa, trabalhando pela internet. E mesmo assim, eu recriei isso, essa dificuldade, essa luta, esse esforço, faz uma coisa não dá certo, faz outra coisa não dá certo. E aí foi preciso eu realmente começar a reprogramar isso dentro de mim, de que o dinheiro chega pra mim com leveza, com facilidade. É claro que não existe almoço grátis, né? A gente precisa colocar os nossos dons, nossos talentos no mundo, vencer alguns desconfortos. Eu, quando eu comecei a empreender na internet, por exemplo, meus primeiros vídeos eu não conseguia postar, eu não gostava de nenhum. Então eu tive que vencer, sim, algumas resistências, alguns bloqueios, algumas barreiras. E para a gente fazer dinheiro, a gente precisa ser visto, a gente precisa colocar quem a gente é no mundo, a gente precisa compartilhar nossos dons, nossos talentos. Então não existe o almoço grátis. Porém, não precisa ser essa luta, esse esforço, essa dificuldade. E isso acontece quando a gente cria, quando a gente está vivendo isso acontece porque estamos com essa crença, né, de que é muito difícil fazer dinheiro. E por fim, a terceira crença que mais me atrapalhava era de não merecimento. Então, eu sentia que eu não merecia ter mais dinheiro, ter dinheiro sobrando, eu não merecia prosperar, eu não merecia ter esse sucesso, essa prosperidade profissional, essa prosperidade financeira. E isso acontecia também, né, porque lá na minha infância eu via, né, que era muita dificuldade, muita luta, muita falta. Então eu acabei internalizando que se eu tô vivendo isso, é porque eu não mereço. Eu não mereço ter dinheiro sobrando, eu não mereço prosperar, eu não mereço viajar, eu não mereço ter as coisas boas da vida. E aí, quando eu fui liberando essas crenças, as coisas começaram a se transformar também do lado de fora. E não é que a gente vai só liberar a crença, né? Não vai precisar trabalhar, não vai precisar se movimentar. Mas quando a gente tem crenças, mesmo a gente se movimentando, fazendo, tentando, as coisas não fluem, as coisas ficam travadas, ficam estagnadas. Então, a gente precisa colocar a nossa energia, a gente precisa se movimentar, fazer a nossa parte. Porém, quando a gente tem essas crenças limitantes, a gente fica como se estivesse dando murro em ponta de faca. A gente fica toda hora batendo no muro ali, não consegue ultrapassar. E aí, como é que você faz para você se libertar das suas crenças limitantes? Primeiro ponto é como é que você faz para descobrir as suas crenças, né? As crenças limitantes a gente pode descobrir olhando para os nossos resultados. Então, olha para os resultados que você está tendo hoje na sua vida financeira, na sua vida profissional e se pergunta o que eu acredito de verdade sobre mim, sobre dinheiro, sobre trabalho, que está me fazendo criar essa realidade aqui. E aí você vai descobrir, né? Pelos frutos a gente consegue ver o que tem na raiz. Se uma árvore tá com frutos bonitos, frutos gostosos, né? É porque ela tá com a raiz saudável. Se você tá colhendo dinheiro, prosperidade, as coisas estão fluindo para você, isso significa que no seu mundo interior as coisas também estão bonitas, né? Estão saudáveis. Agora, se você está colhendo dificuldades, escassez, significa que no seu mundo interior existem bloqueios, existem crenças que estão te atrapalhando e fazendo você criar essa realidade. E identificou as suas crenças, como é que você faz para
reprogramá-las. Eu fiz um trabalho profundo, né? E sempre faço, porque a gente vai descobrindo novas crenças de reprogramação mental. E eu gosto muito de utilizar a minha criança interior, a criança que a gente foi um dia. Então, tem muita coisa na internet, né, de áudios para você ouvir dormindo, mas várias técnicas para reprogramar crenças. Só que o que eu acredito que mais funciona é quando a gente se conecta com a emoção. Então, você pode se conectar aí com essa crença que você está vivendo, esse desafio que você está vivendo na sua vida hoje. Então, por exemplo, nossa, eu sinto que eu não mereço prosperar. O que aconteceu na sua vida que fez você sentir que você não merecia prosperar? Se conecta com essa dor, né? Às vezes você não vai lembrar exatamente o que aconteceu, mas se conecta com essa dor de querer prosperar e não conseguir. E se conecta com a sua criança interior, a criança que você foi um dia. Você pode pegar uma foto sua de quando você era criança, você pode fechar os seus olhos e imaginar você criança. E aí conversa com ela, né? Se conecta e fala pra ela, eu entendo como você se sente. E se permite sentir essa dor, dessa escassez que você tá vivendo, dessa dificuldade que você tá vivendo na sua vida, dessa crença que você tá vivendo, dessa realidade que essa crença tá te fazendo criar. E aí dá colo pra essa criança, se permite sentir por um instante essa dor, esse bloqueio, essa crença. E depois você vai se conectar com essa emoção, né? Depois você se conectar com essa emoção, com essa dor, aí você traz uma crença que seja o oposto dessa crença limitante, né? Então, por exemplo, eu não mereço prosperar. Eu mereço prosperar. Eu sou digna de ter dinheiro sobrando. A outra crença que eu tinha trazido aqui, né? De que é muito difícil ganhar dinheiro. Cada vez mais o dinheiro tá vindo pra minha vida com leveza, com facilidade, com abundância. Eu sou boa bastante. Então, você vai criar uma crença fortalecedora para que você substitua a crença limitante. E aí você vai falar para sua criança interior essa crença e vai colocar o máximo de emoção que você conseguir. Você vai repetir essa crença nova antes de dormir. Por que antes de dormir? Porque na hora que o nosso ego tá diminuindo ali o poder na nossa mente, e aí a gente consegue acessar o nosso subconsciente. Então, quando você estiver indo dormir, você começa a repetir essa nova crença. Eu sou digna de ter muito dinheiro, eu sou digna de prosperar, eu mereço prosperar. Cada vez mais o dinheiro vem para mim com leveza, com facilidade, em abundância. Então você vai pegar uma crença, vai como você faz, trabalha em uma crença por vez. E essa crença, a crença fortalecedora que você vai substituir, você vai ficar falando antes de dormir. Você vai falar com a sua criança interior, repetir junto com ela, com o máximo de emoção que você conseguir. Você vai falar essa crença nova, se olhando nos olhos, na frente do espelho, com o máximo de emoção que você conseguir. Então, a repetição dessa nova crença fortalecedora vai reprogramar a sua mente, para que você substitua aquela crença limitante pela crença fortalecedora. Então, para mim, a chave é repetição, emoção, o máximo de emoção que você conseguir, né? E antes de dormir ajuda muito porque o subconsciente está mais aberto, né? Mas no espelho, coloca emoção, se conectando com a sua criança interior, coloca o máximo de emoção que você conseguir. E precisa fazer isso por um tempo, no mínimo 21 dias, para que você comece a reprogramar isso. Porque foram anos acreditando que você não merece prosperar, que é muito difícil ganhar dinheiro, que você não é bom bastante. Então precisa de um tempo, não precisa de anos, mas precisa de um tempo ali para que você possa reprogramar isso. Inclusive, na jornada Alquimia da Prosperidade, a gente faz um trabalho profundo para reprogramar as crenças limitantes com relação ao dinheiro, para elevar o seu merecimento, a sua autovalorização, a sua autoestima, para que você possa liberar o fluxo do dinheiro em 21 dias. Para saber todos os detalhes, é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo, tá? Agora me conta aqui nos comentários qual a crença fortalecedora que você vai começar a trabalhar aí na sua vida. Já coloca aqui para ativar, né? E começar a reprogramar a sua mente para que você possa fazer mais dinheiro. Então é isso, gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.